Muito bem, mestre e aprendiz. O mestre de hoje quer falar uma coisa a vocês. Eu quero falar uma coisa à humanidade, uma coisa a todos. Em alguns livros meus, predispõe o futuro, predispõe o que eu compreendo, seu futuro, o que eu compreendo é o futuro da minha trajetória, da minha nova ordem, um futuro que predispõe o amor, que predispõe o futuro da humanidade, que predispõe a política, a religião, ordem militar a seguir. Predispõe o amor, predispõe o que eu considero o que esse futuro seja. Primeiro, eu considero que esse futuro é eterno, é para toda a eternidade, é uma eternidade. Nisso eu fiz um poema que era uma coisa assim, era uma coisa que eu vou tentar colocar ali, que eu vou tentar ler depois, é um tipo de áudio, fazer um áudio para botar aqui, para vocês verem esse poema. Mas eu predisponho que o futuro seja eterno, predisponho que a eternidade seja um gelo, e a luta de um só homem é toda a vitória, é o amor, o sexo da vitória. Para ter o sexo, que é a vitória, todos lutam com a luta de só homem, é toda a vitória. Pela grandeza do amor e do seu sexo, todos lutam pela sua grandeza. Nisso, o gelo, o frio dessa eternidade é que predispõe essa grandeza, todos lutaram. Perante esse gelo, é a eternidade, é o que significa lutar pela grandeza do amor. Mas nisso tem um molde que uma ordem propõe sexualmente. Propõe sexualmente a unidade, propõe sexualmente para estipular que um sexo e toda a sua organização não é menor no atributo de ser mortal, no atributo de ser humano. Se elevou a uma organização de uma nova ordem, que a partir então algum grupo ou uma hierarquia tem um diferencial no corpo, no membro, que eles se diferem por seguir um líder, por seguir essa nova ordem. A humanidade se tornou mutante de um poder maior. O exército se tornou exército de poder, com organização, que um é mutante, o outro é de dominação, outro é espiritual, mas se tornou um exército de poder. Os líderes, os políticos, se tornou sacerdote Apolo, de formar Apolo, estrela da manhã, uma coisa, no Antigo Testamento, o Deus de heróis, com mutantes, tornam eles Apolo sacerdote, de forma cósmica. Esse político, a partir então a iminência, o seu extremo tribal, tudo que foi extraterrestre, uma divindade, uma força do céu, é na terra. Nisso predispõe essas qualidades para a humanidade entender um valor.
que o sexo, a partir de então, é um sexo mais elevado, é um sexo que todos que se engajem também irão ter uma qualidade de uma força maior devido a uma nova ordem. Isso é uma organização sexual, poligamia, concubina, salão oval para a humanidade que queira transar com políticos, com eminência, ou com um grupo de oficiais ou filhos da eminência, também terem relações sexuais. Mas isso salões ovais para a população, para tributos organizacional a mais, e também poligamia, concubina, e também salão ovais espalhados, e tudo que for uma organização sexual, a nova ordem lidera, dando uma ordem e um tipo de salão oval e um sentido que seja essa organização sexual por ter um atributo sexual qualquer que foi alistado. Mas quando eu falo gelo, neve, quando eu falo grandeza do amor, eu quero dizer o fim. E no fim não é como começo, o fim não é continuar, o fim que a humanidade a partir de então vive a eternidade do fim. E quando é o fim, uma força do espaço, uma força divina, uma força maior, é impregnado em tudo. Significa o acaso. Como o sol nasce no acaso. O que seria o acaso? O acaso é dizer uma coisa, que agora é um planeta, é uma ciência, que não é mais o direito de um Deus dizer seu atributo divino. A partir de agora é ciência, é o acaso. É tudo que cientistas dizem, agora é. E nesse acaso, entre força, entre outras forças, a partir de então surge uma coisa mais madura. O teor da humanidade ser tratado como humana. E toda sua humanidade ser dito como isso mesmo. E agora é só liderar. Mas quando eu digo neve e grandeza do amor e o acaso, também se difere com uma imagem. A imagem desse acaso, a imagem desse fim, é um herói eterno para estipular que o reino, ou que o planeta, o mundo, a partir de agora, diz uma coisa. Uma estrela da manhã, ou uma estrela das águas, uma estrela do céu, ou estrela do cosmos, para institular uma coisa. Ou o herói do sol, ou o herói das águas, ou o herói do céu, ou o herói do cosmos, para dizer, ou ele não é um grande herói, ou um super-homem, ou um Aquaman, ou uma força do cosmos, para dizermos que a partir de então, tudo que é um acaso e uma má compreensão divina, surge um herói para, nessa eternidade, dizermos, na posição de um poder meta-humano, temos uma ordem de poder para a humanidade viver segundo uma força maior e uma força de poder meta-humano. E na sua ordem de poder, se a ordem que a humanidade diga, toda a sua incompreensão, se é incompreensão meta-humana, é incompreensão que tem um herói, é um Dragon Ball, é um Herói Grande, Liga da Justiça, Super-Homem, para pregoar que a partir de então
nosso mundo se tornou de uma força humana, se tornou de um ato heróico, de um multiverso, que lutaremos contra qualquer força perante nossa nossa nova ordem que erguemos. Dentro disso, a iminência, mascarada esse herói, com o valor que predispõe a humanidade enxugar sua lágrima e sua angústia sobre o livro de Davi, sobre o livro de Salomão, sobre o livro da Bíblia, e a iminência continuar com um livro da sua moral, da sua força, do seu poder, da sua força de dizer: eu sou um Davi de Salmos, eu sou um Salomão de Cantares, eu sou uma força de poder, uma divindade, e todo o meu poder é este livro. Nisso, a divindade da iminência, sua força maior, também predispõe nós enxugarmos nossa angústia de um livro e de outros, a humanidade também ter essa mesma verdade, com sua iminência herói, a sua força, que faz eles saberem que neste frio, neste gelo eterno, eles também têm fé. E o poder da iminência no seu sexo, da sua força humana maior, da sua força moral divina maior, é sempre dançando, sempre celebrando a eternidade, dizendo em um cantar esse amor, em um salmos, trouxe a vitória divina. Nisso predispõe também ele pensar em uma visão de mundo. O cavalo branco com asas será esta luta em forma de visões abstratas, para dizer que pelo seu poder, pela sua força maior de poder, ele predispõe o que seu poder pode lutar por toda a eternidade. Minha consideração final é: o gelo da eternidade, da lindeza do amor, de lutar pelo amor, é possível se vocês aceitarem que é o fim, se vocês aceitarem que essa continuidade, sem um sentido final, também é um continuar inacabado. Essa é a palavra de vocês. Boa sorte.